Fala pessoal, aqui é Arthur Nascimento com mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos falar sobre a função se. Vamos ver para que ela serve, como que ela funciona e como que a gente aplica, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela onde nós vamos calcular o valor de comissão de cada um dos vendedores baseado na quantidade vendida e no valor vendido do mês, de cada um. Mas antes deixa eu explicar como é que funciona a função C. Para que serve? Ela serve para fazer uma comparação entre números, texto, seja lá o que for que tem aqui no Excel. Tá? No nosso caso nós vamos fazer com alguns números, mas isso serve tanto para texto quanto para número, tá? E como é que funciona? Então digamos que eu tenho aqui igual a C. Qual que vai ser o que a função do Excel vai me dar aqui? Ele vai pedir um teste lógico, um valor se verdadeiro e um valor se falso. Ou seja, se isso é assim, então faz isso. Se não, faz essa outra coisa. Então vamos dizer aqui, se essa célula aqui, célula B1, é igual a essa célula C1, então eu quero que ele me diga que sim. Vou colocar entre aspas aqui só para dizer que é texto. E se não, qual que é o valor se for falso? Eu quero que ele me traga não. Então aqui ele dá sim porque eles estão em branco, então tecnicamente eles são iguais. Então aqui, se eu colocar o número 1 aqui, ele já vai me dizer que não é igual. Se eu colocar 1 aqui, ele vai dizer que é igual. Se eu colocar aqui um sim e um sim, ele vai me dizer que é. Agora, se eu colocar um sim espaço, ele não vai entender. Muito embora isso não apareça pra gente, mas ele não é a mesma coisa. A célula ela é diferente, ela tem um espaço a mais. Então, se eu apagar, ele vai me dizer. Tá? Então, o teste é exatamente o que a célula está propondo. Então, vamos lá. Para essa nossa avaliação, nós vamos ter que usar algumas condições. Essa loja é uma loja de eletrônicos, tá? Que eu criei aqui e ele tem aqui uma tabela de produtos, que é notebook, tablet e celular, que tem o valor de cada um deles. Qual que vai ser a regra de comissão? Se o valor vendido for maior do que 20 mil e a quantidade vendida for maior ou igual a 10, então o percentual de comissão é 15% do valor vendido. Se for maior que 10, entre 10 e 20, e a quantidade vendida for maior ou igual a 7, então a comissão é 7%. Se o valor for maior do que 6, ou seja, está entre 6 e 10, e a quantidade vendida for maior ou igual a 5, então é 5%. Se não for nenhuma dessas condições, ou seja, se o valor for menor do que 6 mil, independente da quantidade vendida, então é 3% de comissão em cima do valor vendido. Como que a gente faz isso? Então a gente tem essa tabela de quantidade vendida e valor vendido no mês. Então, como que a gente vai começar a construir essa função? A gente está vendo aqui, vocês estão vendo aqui que tem dois parâmetros. Então, além da função C, a gente vai ter que usar uma outra função, que é a função E. Então, como é que funciona? Então, se colocamos igual C, o teste lógico. Qual que é o meu teste lógico? Primeiro é esse daqui. Então, é o valor maior que 20 e a quantidade maior ou igual a 10. Se o valor vendido, qual que é o valor Jonas do valor vendido em janeiro? Se esse valor for maior do que 20 mil, então qual que é o valor verdadeiro? Não, tá, tem mais uma condição, quantidade. Então eu vou precisar de mais uma função aqui. Então antes de iniciar o meu teste lógico, eu coloco um E. Esse E vai me dar, vai me permitir que eu coloque as duas informações. Se o valor for maior do que 20, qual que é o segundo teste lógico?
e a quantidade vendida, que é aqui, for maior ou igual a 10, aí eu vou fechar meu parênteses, que é para finalizar a função e. Então, isso aqui compõe o meu teste lógico. Qual que é o percentual? Então, vai ser esse vezes 15%. Eu vou travar essa célula aqui, tá? Quando eu travo, eu apertei F4, ele vai preencher com o símbolo de cifrão antes do que eu quero que ele trave. Eu quero que ele trave a coluna R e a linha 4. Então, se isso aqui for verdadeiro, então ele vai fazer esse cálculo. Agora, e se for falso, qual que é o cálculo que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que ir para a próxima linha do nosso parâmetro, que se for maior que 10, né, entre 10 e 20. Ah, Arthur, mas você está me dizendo que ele é maior do que 10? Então, se ele for 20, como é que ele vai saber que ele não tem que fazer 7%? Porque o Excel, na ordem que você escreve a função C no Excel, ele vai priorizar. Então, como eu escrevi primeiro a condição acima de mais do que 20 mil, se ele chegar em 19 mil, ele vai cair no próximo parâmetro, que é maior do que 10 mil. Né? Então, vamos ver. Eu vou escrever uma outra função C. Então, se ele não for acima de 20 mil, nem maior do que 10, então, C, vou colocar outra função E aqui dentro. 10 mil agora. Se essa daqui for maior do que 10 mil e a quantidade vendida for maior ou igual a 7, fechar minha condição, minha função E aqui, finalizar o teste lógico, qual que é o valor verdadeiro? Vou dar um ponto e vírgula. Vai ser esse vezes 7%. Vou travar essa célula também. Se não for isso, vamos para a próxima linha. Qual que é o valor falso? Se e teste lógico maior que 6 mil. E, opa, o que é maior do que 6 mil, né? É essa célula aqui. E a quantidade vendida tem que ser maior. Quantidade vendida maior ou igual a 5. Fecha. Então, qual que é o valor verdadeiro? Vai ser esse vezes 5%. Travando a célula. Qual que é o valor falso? Se nada disso acontecer, qual que é a condição? Vai ser, a última linha vai ser 3%. Então eu não preciso fazer nenhuma condição aqui, porque eu estou dizendo que se nada disso acontecer, então ele vai fazer esse vezes 3%. Por que eu estou travando aqui, tá, gente? Se, quando travar, eu arrastar para a próxima célula aqui, para as outras células, essa informação vai caminhar tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, eu não quero que ele ande, porque essa coluna eu quero que esteja travada. Então, vou fechar aqui. Eu vou precisar fechar quantas funções eu tenho aqui dentro. Quantas funções sem fechar o parênteses eu tenho? Eu tenho uma função C sem fechar parênteses, 2 e 3. Então, eu tenho que ter 3 parênteses. Você vai ver que o parênteses ele é da mesma cor para o próximo. Então, aqui o primeiro é preto, o último também é preto. O próximo é vermelho, o penúltimo aqui é vermelho. E o último aqui é um azulzinho, um roxo. Opa. É o que está finalizando. Tá? Então, nesse caso, para esse
vendedor, para o vendedor Jonas em janeiro, ele recebeu 90. Então, se eu arrastar aqui, ele vai calcular todos os meses. Ele vai pegar as informações que vieram do mês de fevereiro, tá? Correspondente. E aí ele está pegando aqui também, ó. Agora, se eu não tivesse travado aqui, essa célula, ela ia andar lá para a direita. Quantas vezes eu andasse aqui, ela ia andar aqui, tá? Por isso que eu travo ela. Eu não travo aqui porque eu quero que ela ande para cá, assim como eu quero que ela ande para o lado ou para baixo. Então vou aplicar. Isso aqui não é. É um total do que ele vendeu, ou da comissão dele do ano. Então vou somar aqui. Vou colocar aqui essa informação também. Vou arrastar essas informações para os próximos vendedores. E eu tenho aqui a quantidade, o valor da comissão de cada um ao longo do ano inteiro. Tá? Então aqui a gente consegue ver. Eu consigo usar uma fórmula dentro da outra, às vezes mais de uma. Nós usamos a função C e a função E 3 vezes aqui dentro. E isso me dá margem para fazer uma série de outras condições, para seja lá o que for. Aqui nesse caso a gente está falando de comissão de vendas, mas isso pode se aplicar para qualquer outra coisa. Então essa é uma função muito importante, muito poderosa, que você, sabendo, você vai conseguir resolver muitos problemas dentro da sua organização, tá bom? Então não esquece de deixar um comentário para falar o que você não entendeu, ou se você gostaria de ver essa função sendo aplicada para outra coisa, tá? Que eu vou ter muito prazer em responder. A gente pode gravar um novo vídeo para esclarecer essas dúvidas de aplicação das funções, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de marcar alguém que você gostaria de precisa aprender sobre isso. Um abraço e até o próximo vídeo.